Notícias estão explodindo, bombando nas principais manchetes do país inteiro, e eu faço questão de fazer aqui o trabalho de casa, né? Separar aqui as informações mais importantes, mais impactantes, para que você inscrito aqui nesse canal seja inscrito muito bem informado. Afinal de contas, né? Um cidadão bem informado jamais será escravizado. Gente, o vídeo tá lotado de novas informações fresquinhas que acabaram de sair do forno. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E olhem só, logo a primeira informação do vídeo, ora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção nesse vídeo do Eduardo Bolsonaro, porque ele acabou de revelar uma bomba atômica. Meu Deus do céu. Assistam com muita atenção. Para tudo que você está fazendo, que está acontecendo algo importantíssimo e você tem que acompanhar. O americano, que faz parte da estrutura do State Department lá dos Estados Unidos, Mike Pence, ele está botando para fora toda a influência do governo Biden em eleições em outros países. Isso atinge diretamente o Brasil. Dinheiro do pagador de impostos dos americanos, através do USAID, uma agência norte-americana, que se propõe a levar ao exterior as políticas do governo americano. Isso deve ter interferência no Brasil. Acompanhe no X, o Mike Pence deve fazer outras transmissões ao vivo, e mesmo que você não fale inglês, no X lá embaixo tem a ferramentinha para você clicar, que ela traduz para português e você ter noção do que está acontecendo. Além disso, outros perfis, como o da Kênia e do Maurício Galante, também estão acompanhando esses fatos. Siga, porque é importantíssimo, e talvez aquela parte comprada da imprensa não vai querer que você saiba disso. As acusações são graves e isso é apenas o começo, porque a gente sabe que nos Estados Unidos isso tudo acaba tendo outras repercussões, talvez levado até para dentro do Congresso Nacional e dos meios de ações da estrutura do Estado norte-americano. O Elon Musk também está tweetando muito sobre isso e já falou, vai cortar todo o financiamento do USAID. A gente vai vencer. Tá aí, gente, denúncia gravíssima, 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 tá? Esse vídeo dessa denúncia eu vou colocar no próximo para vocês, é um assunto mais assim, polêmico, né? Precisa de mais tempo, eu vou trazer no próximo vídeo aqui para todos vocês, essa denúncia do Mike ali, do que está acontecendo, gente. Na verdade, é uma estrutura que foi criada para derrubar opositores, direita, né, principalmente. Gente, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais grave do que a gente imagina. É um vídeo que precisa de mais tempo, a gente falar, explicar toda a situação que está acontecendo. Vou colocar, trazendo um próximo vídeo para vocês. Então, assim, gente, recado foi dado, tá? Que aconteceu algo muito grave, pode ter certeza que aconteceu. E a bomba está começando a explodir. E agora, gente, próxima informação na tela é com relação a PGR e Bolsonaro, gente, tá? Segundo o jornal O Globo, tá? Que tem acesso ali diretamente a ministros, a parlamentares, principalmente de esquerda, né? Segundo o jornal O Globo, parece que o PGR já decidiu que vai denunciar o Bolsonaro, tá? Porque existia uma expectativa de que fosse tudo, né? Tá, não desse andamento, tudo ficasse do jeito que está. Mas não, segundo o jornal O Globo, PGR deve apresentar denúncia contra Bolsonaro até o fim de fevereiro. E aqui eles conseguiram duas informações, eu fico impressionada, gente, tá? Como que esse jornalista do Globo consegue ter acesso a essas informações? O PGR nem divulgou a informação, mas o Globo antecipa e já traz a informação. O jornal Globo teve acesso a duas informações importantes. Primeiro, eles descobriram que o PGR vai denunciar o Bolsonaro. E segundo, né, conseguiu a segunda informação de que isso deve acontecer até o fim de fevereiro. Então, Bolsonaro deve ser indiciado e até o fim de fevereiro. Segundo aqui a matéria do jornal Globo, uma eventual denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro deve ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República até o final do mês de fevereiro. A expectativa de integrantes do STF, contudo, é que esta semana ainda não seja entregue nenhum material à corte. A interlocutores, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem afirmado de forma reservada que o caso exige muita atenção e nada pode ser feito com pressa, né? Em novembro de 2024, Bolsonaro e outras 39 pessoas foram indiciadas e tal. O Globo apurou que o Procurador-Geral da República tem feito análises e ajustes em parte do conteúdo que vem sendo elaborado a partir do material de mais de 880 páginas produzidos pela PF. Aquela, gente, tá? Aquele conteúdo, né, que os advogados do Bolsonaro que teve acesso a uma parte, diz que ele não tem prova nenhuma contra o Bolsonaro. Então, uma eventual complementação por parte da PF, como informou o diretor-geral da corporação em entrevista ao Globo, ainda é aguardada, mas interlocutores da Procuradoria sinalizam que um eventual adiamento da denúncia pode ser realizado e que não há prejuízo ao núcleo central do que está sendo analisado no atual momento, né? Caso o Gonet opte por denunciar Bolsonaro e seus aliados, o caso será remetido ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo, e depois apreciado pela primeira turma, no relatório de 884 páginas que encaminhou ao STF.
Gente, parece um jogo de cartas marcadas, né? PGR indicado pelo Lula. Quem vai apreciar no STF? Relatoria Alexandre de Moraes. E, para completar, vai cair na primeira turma. Aquela primeira turma que sempre vota ali alinhadinho com o Alexandre de Moraes, né? E aí, gente, coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Segundo o jornal Globo, o PGR deve apresentar a denúncia contra Bolsonaro e até o fim de fevereiro, segundo o jornal O Globo, tá? Pessoal, Donald Trump tocando terror. Como as ameaças de tarifaço de Trump já afetam o bolso do brasileiro. Entendam, gente, tá? Como decisões do Donald Trump já estão afetando aqui o Brasil. O vai-vem de ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor sobretaxas contra produtos de diversos países já afeta o bolso do brasileiro, ainda que de maneira incipiente. Esse pacto, porém, vai se aprofundar se confirmadas as medidas anunciadas pelo líder republicano, ainda que o Brasil fique fora do tarifaço. Especialistas consideram que o efeito imediato da intimidação de Trump é criar uma onda de instabilidade no mercado mundial. E sempre que uma nuvem de incerteza se forma o cenário econômico do planeta, os investidores compram dólares para se proteger de eventuais turbulências. Com isso, a moeda americana valoriza-se frente às demais divisas. O resultado é mais pressão inflacionária, em especial nos países emergentes. Não por acaso, oscilações do dólar têm sido frequentes quando Trump aponta para um alvo de sobretaxas. Na segunda-feira, a moeda americana disparou com o anúncio da decisão do republicano de impor tarifas de 25% ao Canadá e México, além de 10% para a China. O dólar registrou uma alta de mais de 1%, cotada a 5,90 por volta das 12 horas. Depois disso, os governos mexicano e canadense afirmaram que a implementação das medidas seria adiada, né, por ao menos um mês, adiada, né, por pelo menos um mês. Com o recuo do presidente americano, o dólar foi para o outro lado da gangorra. Ele inverteu a tendência da alta e fechou em queda, 5,81, o 11º recuo seguido frente ao real. Ou seja, gente, a cada decisão do Trump com relação a essas tarifas, né, quando ele chega e diz, olha, eu vou tarifar isso, o dólar sobe. Quando acontecem ali negociações, igual foi adiado por um mês, o dólar recuou. Então, a fala, né, as decisões do Donald Trump impacta, né, a economia no mundo inteiro, não só no Brasil, gente, mas no mundo inteiro. Então, esse é um impacto que tem aí a decisão do... Bom, e na mesma entrevista para rádios de Minas Gerais, que a gente exibiu agora há pouco no programa, Lula também comentou o projeto de lei da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral e acham que são inocentes. Ora, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Porque eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Ou seja, significa que eles não acreditam neles mesmos. Piotr, tradução. Quem falou isso pro Lula? Quem foi o que o orientou dessa vez? Vamos lá. Presidente Luiz Inácio, vamos a um ponto principal. Essas pessoas estão presas, elas estão sob tornozeleira eletrônica, presas, elas não têm direito ao devido processo legal. Então é o Supremo que diz que elas já estão condenadas. Aliás, ontem a gente viu o ministro Barroso, presidente da Corte, dizer que as pessoas não aceitaram aquele acordo de não persecução penal e preferiam a condenação. Quer dizer, não, podem preferir um julgamento. Na verdade, elas preferiam um julgamento justo, que poderia também resultar numa absolvição. Veja só, de onde ele está tirando essa ideia? Processos de anistia não precisam de condenação. Basta ver o ambiente. Todas as pessoas que estavam, por exemplo, exiladas em 1979, nem todas passaram pelo processo de condenação da justiça. Estavam exiladas porque, obviamente, poderiam sofrer uma punição maior no país. Mas esperar que o Lula entenda um pouco de história talvez seja, digamos, pedir demais, né? Poxa, de novo, e outra... Ele é um beneficiado, o partido dele é um beneficiado, todas essas pessoas com quem ele hoje negocia são beneficiadas justamente pela anistia, foram beneficiadas. O Silvio citou há pouco, a capa do Augusto dizia lá atrás. E agora essa gente não, vamos punir de todo jeito. Quer dizer, qual é o golpe? Que golpe houve? Onde é que está? Agora, o que ele considera todas aquelas invasões a ministérios que a esquerda fazia, inclusive de amigos dele no PT? Quer dizer, poxa, esse é o presidente da República, esse é o nível de conhecimento que ele tem do assunto.
Golpe é libertar um preso por ladruagem condenado por 19 juízes. Isso é o golpe do judiciário. Esse sim. Bom, e hoje ocorreu em Brasília o primeiro encontro entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o recém-possado presidente da Câmara, Hugo Motta. Na visita ao gabinete do deputado, Haddad entregou a lista das 25 prioridades do governo na área econômica para o restante do mandato de Lula. Depois da reunião, os dois falaram com a imprensa. Motta, que tem cobrado responsabilidade fiscal do governo, afirmou que a Câmara terá postura colaborativa à agenda do país. Nós teremos uma relação de lealdade, não diria à agenda do governo, mas lealdade ao país. Lealdade de poder sempre, com muita franqueza, dizer o posicionamento que essa casa tem sobre determinado tema. Nós ouviremos sempre o nosso colégio de líderes, dividiremos sempre essas responsabilidades e também não seremos nunca um presidente que estará criando algum fantasma, algum obstáculo sem que ele verdadeiramente exista. Diga, Augusto, claro. Uma correção, foram 9 juízes que condenaram o Lula, não 19. Bom, e uma das pautas apresentadas por Fernando Haddad diz respeito à isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês. Segundo o ministro, o projeto está em fase final de elaboração pelo governo depois que Haddad pediu um ajuste na compensação. Os receitos que foram utilizados naquele anúncio foram mantidos, mas, conforme eu anunciei ainda no ano passado, tinha uma correção que eu encomendei, que o presidente Lula concordou, e por isso que houve esse delay no encaminhamento, porque eu queria ter segurança de que não ia haver injustiça de forma nenhuma. Uma frase só. Diga, Augusto. Eu não quero mais falar sobre 2 assuntos. Isenção de imposto para quem ganha menos de 5 mil e a despoluição da Baía da Guanabara quando eles anunciam uma competição esportiva, como fez agora o prefeito Eduardo Paes. Tá, isso aí não dá. Não Faz 2 anos que ele está preparando um projeto. É isso. Quer comentar, Silvio, rapidamente? Não, claro. Concluir, alertado por ministros, Lula vai ao Nordeste em primeira viagem após cirurgia. O que é que acontece, gente, tá? O que colocou o Lula na presidência da República foi o Norte. O Nordeste, como vocês sabem muito bem, aquele povo vota no Lula fielmente e cegamente. Cegamente eles votam. O Lula pode fazer a maior presepada do mundo. Os nordestinos, o pessoal do Nordeste continua votando em massa no Lula. Só que por causa dessa inflação muito alta e os alimentos muito caros, o Lula vem caindo nas últimas pesquisas lá no Norte e no Nordeste. E o que é que acontece? O Lula está desesperado, porque se o Nordeste abandonar em massa o Lula, acabou, gente, tá? O único reduto que vota no Lula em massa é o Nordeste. E se o Nordeste abandonar o Lula, aí ferrou de vez. Então, esse desespero, né? Então, as primeiras viagens do Lula está sendo no Nordeste exatamente para evitar o fracasso na eleição de 2026, mas eu acho que vai ser muito difícil reverter, gente, tá? E hoje, na primeira sessão do ano, o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, negou a existência de ativismo político dentro do STF. Ontem, no discurso de abertura do Legislativo, o ministro já havia defendido a atuação de agentes políticos não eleitos pelo voto popular. Mas a liberdade de expressão tem como um dos seus fundamentos a busca da verdade possível numa sociedade aberta e plural. Há, e é uma crença profunda que tenho, uma fagulha divina na verdade, e sempre que possível é bom restabelecê-la. É o que passo a fazer brevemente com relação à repetida e equivocada afirmação de ativismo judicial por parte do tribunal e com relação à matéria igualmente imprecisa sobre gastos do judiciário. Não corresponde aos fatos a afirmação reiterada de ser o Supremo um tribunal ativista. Nós interpretamos e aplicamos uma Constituição abrangente que cuida de uma grande multiplicidade de temas que desaguam no judiciário, trazidos pelos mais diferentes atores da sociedade brasileira. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu na tarde desta quarta-feira o julgamento da ação que limita operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, apresentou o voto. O magistrado aceitou parcialmente o plano apresentado pelo governo do estado do Rio de Janeiro para reduzir a suposta letalidade policial e defender o uso progressivo da força. O julgamento deve ser retomado em até 4 semanas com os votos dos outros 10 ministros. Silvio, começamos aí com você.
a Edson Fachin, então, se manifestou. Hoje votou, agora o julgamento segue suspenso. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas mais uma vez o judiciário interferindo aí agora na questão do trabalho da polícia e da segurança pública do Rio de Janeiro. E já faz muito tempo, porque essa DPF, a 635, está parada desde a pandemia. É algo que começou em 2019, aí em 2020 tem a decisão cautelar, ou seja, há muito tempo o Rio de Janeiro vive o drama do crescimento das facções criminosas nos morros, por questão até de topografia. É impossível você impedir o patrulhamento aéreo com helicópteros, a polícia de subir o morro, eles querem que você avise o bandido antes que a polícia está subindo. É uma iniciativa do PSB, que é um partido de esquerda, de ONGs de esquerda, em defesa dos bandidos contra a letalidade policial. Vamos falar a verdade. Do que se trata são essas ONGs, são essas entidades que atuam infiltradas como braço do crime organizado para impedir a polícia de defender a população. E o Supremo, mais uma vez, interfere na vida cotidiana das pessoas, porque é isso. É a mesma coisa que tomar uma decisão contra um morador de rua em São Paulo, agora no Morro do Rio. É um Supremo ativista, ao contrário do que o ministro Barroso falou. Tudo o que o ministro Luiz Roberto Barroso falou, né, nesse trecho que nós exibimos, pode ser confrontado com o que eles fizeram na tarde de hoje, horas depois. Eu só acho que Olha, eu não vou comentar aqui, Paula, mas é um absurdo o ministro Luiz Roberto Barroso falar em fagulha divina. Não se deve invocar isso em vão. Volta a falar sobre os Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump assinou agora há pouco um decreto que impede a participação de meninas e mulheres transgênero em competições esportivas femininas em escolas e faculdades do país. In Los Angeles, in 2028, my administration will not stand by and watch men beat and batter female athletes, and we're just not going to let it happen, and it's going to end, and it's ending right now, and nobody's going to be able to do a damn thing about it, because when I speak, we speak with authority. Ana, decisão fresquinha de agora há pouco, o decreto recebeu o nome, aspas aqui, mantendo os homens fora dos esportes femininos. Confere? Confere, Paula, confere. Olha, eu confesso que eu fiquei emocionada de ver as cenas, principalmente ele assinando a ordem executiva, rodeado de meninas, de jovens atletas. Eu fiquei emocionada vendo essa cena, porque nós estamos falando há tantos anos da proteção justa, honesta do esporte feminino, do espaço sagrado de meninas, de jovens atletas que estavam sendo excluídas de seus espaços e, o pior, canceladas, demonizadas por gente que não gosta das mulheres. Então, são muitos anos de luta de muitas atletas aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, para que esse dia chegasse. E ele foi além, viu, Paula? As Olimpíadas de 2028, os Jogos serão aqui em Los Angeles, e numa outra parte do discurso, o presidente Trump disse o seguinte, abro aspas, também estou instruindo nossa secretária de Segurança Interna, que tem a ver também com imigração, Kristi Noem, a negar todo e qualquer pedido de visto feito por homens tentando entrar de maneira fraudulenta nos Estados Unidos, identificando-se como atletas mulheres para tentar entrar nos Jogos Olímpicos. Eles não conseguirão entrar. Fecho aspas. Paula, um grande, grande dia. São muitos anos esperando por esse dia, e essa cena do presidente Trump rodeado dessas meninas, confesso, é emocionante. Uma atualização urgente aqui para todos vocês. Pedido de impeachment de Lula já conta com o apoio de 130 deputados para desespero do Lula, do PT e da esquerda. Cresce a pressão por impeachment do Lula. Tá aqui na Revista Oeste. O número de deputados que assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula da Silva chegou a 130 nesta segunda-feira. A iniciativa, liderada pelo deputado Rodolfo Nogueira, do PL, parte da oposição. O grupo acusa o chefe do executivo de cometer uma pedalada fiscal ao bloquear recursos do programa PED 6, o único programa criado no governo Lula que está dando uma dor de cabeça gigante para o petista, né? O montante ultrapassa 6 bilhões, o Tribunal de Contas da União determinou o bloqueio, o governo tenta reverter a decisão. O pedido de impeachment ainda não foi protocolado, né? A lista de apoiadores inclui parlamentares de legenda que integram até a base do governo, parlamentares que integram a base do governo Lula
assinaram impeachment, como União Brasil, PSD, PP e MDB. E republicanos, que têm grandes ministérios dentro desse atual governo Lula. No entanto, a maioria dos signatários pertence ao PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Também há deputados do Podemos, Cidadania Novo, PRD e PSDB. Além desses integrantes, a lista de... Ou seja, gente, tá crescendo, tá? Cresce a pressão por cada, né, assinatura, cresce a pressão pelo pedido de impeachment do Lula. Agora, que gente, né? Assim que se conseguir as assinaturas necessárias, vai depender de Hugo Mota. E com relação a Hugo Mota deu uma declaração que, segundo informações de bastidores, deixou o Lula extremamente furioso. Por quê? O Hugo Mota critica o sigilo de 100 anos, cobra transparência a todos os poderes e diz que reagirá a interferências. Para quem vocês acham que o Hugo Mota está aqui mandando o seu recado? Aqui para o Lula, que, né, durante a campanha, né, batia no peito, dizia na cara do Bolsonaro: eu vou acabar com o sigilo de 100 anos. Ele disse que ia acabar com o sigilo de 100 anos, né? Se não tem nada de errado, por que esconder? Não foi isso que ele disse, né, pro Bolsonaro, lá naquele debate, quando ele estava ali tentando ser presidente da República? Então, ele disse que ia acabar com o sigilo de 100 anos. No entanto, o sigilo de 100 anos, aqui no governo Lula, ultrapassou zilhões de vezes o sigilo de 100 anos do governo Bolsonaro. Aí o Hugo Mota tá aqui mandando recado. Ele criticou o sigilo de 100 anos e, de quebra, mandou recado para o STF, né? E diz que reagirá às interferências. Ou seja, uma coisa que vem acontecendo muito é a interferência, né? O STF atropelando, né, com trator o legislativo, né, os parlamentares, tomando decisões como se fossem parlamentares, né? Que é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Aí, gente, o recado foi dado, né? Diz que vai reagir se houver interferências no legislativo. Recado reto e direto, não só para o Lula, mas também, acho que para o STF. Tá aqui a informação.